Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Diocast, participação especial do Thiago Salem, mais uma vez, seja bem-vindo aí. Muito obrigado. Quem não lembra do Thiago, ele participou recentemente do canal em 2 oportunidades, não foi, Thiago? Foi. Acho que a primeira é uma entrevista, né? E a segunda eu fiz um hands-on, fazendo um review do Ubuntu Phone ali e convergência. Exatamente, matou a curiosidade de muita gente com o Ubuntu Phone. E você está aqui de novo por um motivo muito especial, né, cara? Que é pra gente tentar ajudar essa galera que treme na base quando vê uma telinha preta. É verdade. Quem nunca tremeu vendo a telinha do terminal? Pois é. E esse episódio de hoje, galera, é muito especial porque se você ficar até o final, você vai ter uma surpresa muito bacana. Nós vamos passar algumas dicas nesse vídeo aqui, a gente separou 3 dicas muito boas para você melhorar sua produtividade no terminal, para você e eles serem amiguinhos do peito, certo? E se você ficar até o final, você também vai ver como é que você pode ganhar um curso grátis, um mini curso que o Thiago aí gravou de VI, para você lidar com esse editor aí muito popular do mundo Linux. Além disso, a gente está preparando aí um curso onde você vai poder concorrer a 3 bolsas totalmente gratuitas, mas você vai ter que ouvir até o final para descobrir como você vai fazer para ganhar esse presentão, não é, Thiago? É isso aí. Todo mundo que quer aí melhorar a produtividade, que nem ele falou, e dar aí os primeiros passos nessa tela ótima aí do terminal, essa telinha preta aí, veja até o final esse vídeo, hein? Se segura aí na cadeira, né? Bota a pipoca aí e só acompanha. A gente vai falar do terminal porque o terminal é um grande paradigma no mundo Linux. Tem gente que olha pro terminal e vê tipo, as mil maravilhas, é decodificação da Matrix praticamente na frente. Tem gente que vê o terminal e quer sair correndo porque não entende, né? Tem muita gente que tem medo do terminal. Thiago, você já teve medo do terminal alguma vez na vida? Já tive muito medo do terminal, viu, velho? Eu acho que quando eu comecei... bom, todo mundo que começa com Linux, uma hora ou outra, abre a tela ali, nem que seja por curiosidade, né? E aí você vê aquele monte de letra que você não entende nada, aquele monte de caractere, você não sabe o que os comandos fazem, você não sabe se você está ajudando o sistema ou se você está destruindo o sistema, né? Então com certeza, já tive muito medo aí da telinha do terminal. Qual que é o maior problema do terminal? Ele é uma ferramenta estupenda, ele é uma bazuca na mão do atirador ali. O problema é que ele não é nada intuitivo, né? Você tem que saber o que você tem que digitar. E a gente estava pensando aqui antes quais são os maiores medos que as pessoas têm ao utilizar o terminal. E os maiores cuidados que a galera tem que ter, que você aí que está assistindo tem que ter, para não fazer caquinha quando estiver mexendo no computador, né? Eu acho que uma das principais coisas que acontecem aí e acabam ferrando o sistema é quando você vai pesquisar algum tutorial na internet e não entende bem o que o comando faz, copia, cola e quando você vê lá, ferrou seu sistema. Já aconteceu com você esse tipo de coisa? Isso aconteceu várias vezes comigo, acho que foi o ponto de partida ali para eu falar assim, não, chega, né? Chega dessa vida, vou ter que aprender a mexer com esse negócio. Isso eu acho que é muito comum, né? A gente quando começa principalmente a mexer no Linux e tal, a gente não tem outro recurso, a gente tem que usar, copiar e colar dos sites para, sei lá, começar a progredir e descobrir o que os comandos fazem, né? E numa dessa aí eu já, no meio do comando, era aquelas famosas tripas, né? Comando gigantesco, assim, e lá no meio tinha umas coisinhas que eu não tinha percebido. Aí ele me pediu uma senha no meio do caminho, eu botei a senha e o computador não ligou mais, né? O computador ligou, mas o Linux não, né? Boa. E aí aprendeu a lição depois dessa ou não? Depois da terceira eu aprendi. Depois da terceira diz que melhora, né? Tá. Não, Mas depois esse melhorou. esse tipo de coisa acontece até com quem é mais experiente, velho, porque eu tinha te falado até, Thiago, aconteceu comigo recentemente em termos, assim, alguns meses atrás, assim, eu tinha instalado aquele pacote do Ubuntu Core, que eu já mostrei aqui no canal, inclusive, para vocês, é uma versão, digamos, compacta do Ubuntu, ele tá no repositório da Canonical lá. E eu instalei para ver como é que ele rodava em cima do Ubuntu. Então quando você instala, tem aquele lance de você voltar no LightDM, né, na tela de login, mudar a interface e tal. Aí eu testei, dei uma mexida, XFCE é bacana, mas não é a minha interface favorita, não é a minha praia. Aí eu resolvi remover, né?
E eu tinha que sair de casa, então eu dei o comando lá do remove, coloquei um asterisco ainda para remover todo o Ubuntu Core que tivesse, as aplicações dependentes com o mesmo nome e tal. E simplesmente digitei a senha, dei um enter, virei as costas e saí. Quando eu voltei, eu tinha perdido toda a interface, porque ele levou junto o metapacote do Ubuntu Desktop aí e limpou geral, assim. E eu poderia ter evitado isso se eu tivesse lido as dependências que ele tinha mostrado que ia remover. Só que eu simplesmente ignorei esse tipo de coisa. Então a gente está aqui para passar algumas dicas essenciais para você que ainda tem um pouco de receio de mexer no terminal, baseado na nossa experiência, acredito eu aqui, na do Thiago, né, principalmente aí, que é um dos desenvolvedores da Canonical, é um cara que manja do assunto e que vive em cima dessa telinha hoje em dia. Que dicas assim você acha que seria bacana passar pra galera? Que coisas as pessoas precisam saber antes de mexer no terminal, digamos assim? Que elas precisam saber antes de mexer no terminal? Bom, acho que o primeiro passo... eu acho que o primeiro passo é as pessoas saberem... elas saberem pedir ajuda, elas saberem andar com as próprias pernas, assim... para não depender muito de copy and paste. Isso aí é uma das coisas que nem eu disse, já estragou meu sistema algumas vezes, né? Então, acho que uma das coisas é você conseguir realmente começar a entender como que funciona a língua do terminal, porque o terminal é uma língua ali que você está aprendendo a se comunicar, né? Uma língua nova, não é o português, mas é a língua do Bash ali, no caso do Linux. Então você aprender um pouco, pelo menos, como que funciona essa linguagem, alguns caracteres, alguma coisa, e você também, para poder andar com a própria perna, saber pedir ajuda, né, dos comandos, entender o que cada comando faz. Isso aí eu acho que é essencial. Eu acho que é essencial também você nunca executar algo que você não sabe o que faz, né? Complemento aí ao que o Thiago falou, é essencial, né, cara? Sem você dúvida. ter a paciência de ler o que tá ali, e se você parar e pensar assim, putz, eu não sei o que esse comando faz aqui, não executa, descobre o que ele faz primeiro. Tem várias formas de você fazer isso, inclusive o Thiago vai mostrar depois para vocês como vocês descobrem o que cada comando faz, aí tem uma forma de você encontrar ajuda muito fácil, então fica ligado aí no vídeo. Eu diria que, além dessas coisas que a gente falou, uma outra coisa que afasta as pessoas do terminal é que você precisa ser muito hacker para mexer no terminal ou qualquer coisa desse tipo. Mas como você falou, Thiago, é como se fosse uma outra língua, né? Um outro idioma. E aí que vem aquela pergunta assim, o quão fluente você é no terminal? Você consegue falar a língua do terminal perfeitamente? Hoje em dia você consegue, né? Hoje eu consigo. Assim. Não, hoje, né? No passado não foi assim, né? Que nem eu disse, eu já fui o analfabeto do terminal um dia, né? Eu já fui baseado no copy and paste. E hoje, obviamente, depois de estudar muito aí, bater a cabeça, ler bastante coisa, a gente vai aos poucos adquirindo a fluência, né? Para conversar e para ler as linhas e efetivamente entender o que elas estão fazendo. Isso é algo que, obviamente, com a prática você pega. Isso aí é o tempo, mas acho que a ideia é basicamente essa. Legal, eu concordo com você. Eu diria até mais, né? Assim, por que você acha que é importante as pessoas aprenderem o terminal? Porque tem essa também, né? Do cara ser, eu sou usuário comum e usuário comum não mexe em terminal. O engraçado é que tem gente que usa o Windows como referência nesse tanto, só que se você vai no suporte da Microsoft, tem um monte de tutorial lá, abra o CMD e digite tal coisa, né? Porque é uma ferramenta importante, intrínseca de qualquer sistema do Mac também. Uhum. Né? Então por que você acha que uma pessoa deveria se dedicar ao estudar o terminal? Olha, eu vou usar o meu próprio exemplo, né? Então, eu tinha um sentimento muito ruim de achar que eu estava sendo dominado pelo computador o tempo todo, né? Que quando você realmente não consegue se comunicar, principalmente com o terminal ali, parece que você está sendo dominado, né? Então, eu queria ter exatamente esse sentimento de estar dominando, de assumir as rédeas ali da tela preta ou do próprio sistema operacional. E eu encontrei que seria através daquela tela preta ali que eu ia conseguir realmente assumir essas rédeas. Aquele era a porta de entrada ali para eu conseguir chegar nesse objetivo, né? Então acho que é basicamente isso. Uma das coisas que eu acho legal nesse sentido aí de que você falou de assumir as rédeas do computador, de você tomar conta da sua máquina, é que com o terminal
Com a interface gráfica você consegue instalar programas tipo, facilmente hoje em dia no Linux, né? Mas com o terminal você consegue dizer para o computador exatamente o que você quer que ele faça. Remove este pacote ali apenas, instala só esse pacote ali apenas. Quantas vezes você que usa o Windows, por exemplo, foi lá e removeu um aplicativo e ficou um monte de lixo do aplicativo ainda no sistema? É DLL para um lado, é arquivo residual para o outro, arquivo na pasta documentos e tal. Pelo terminal você consegue fazer uma faxina completa, se você quiser, de uma aplicação, até mais do que deveria, tipo o meu caso lá, por exemplo, quando você apaga tudo sem querer. Mas tem essas também, né, de aquela questão que a gente falou, de você ter aquela paciência de ler e não sair clicando e digitando senha para tudo que é coisa que aparecer na sua frente, né. O usuário sempre vai ser o cara mais importante, não tem antivírus no mundo que bloqueie o que o usuário consegue fazer. Eu acho que a gente poderia já entrar aqui, a galera que tá aqui, ela tá ansiosa aí para receber algumas informações extras e tal, para lidar no terminal. Você poderia passar umas dicas? A gente separou aqui uma telinha especial com o terminal para você mostrar algumas coisas. Se você aí tá iniciando no terminal, fica ligado agora aí então que você vai receber 3 dicas preciosas para facilitar a sua vida aí. Manda ver, Thiago. Bom, acho que a primeira coisa, que nem eu falei, que é uma das coisas mais importantes, é você saber entender o que os comandos fazem, né? Principalmente se você vai lá copiar e colar alguma coisa, é bom você pelo menos entender o que aquele comando, qual que é a utilidade daquele comando. E saber as opções que ele oferece também, né? Às vezes o comando ele faz uma coisa, mas quando você passa uma opção ele faz outra. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E eu gosto, eu tenho três métodos que são os que eu uso pessoalmente e que eu geralmente recomendo para as pessoas que sigam, que são os métodos de pedir ajuda, nessa ordem, assim, né? Então se você tem um comando qualquer, principalmente das GNU Tools, que são oferecidas pelo pacote do GNU Tools, que é o ls, o ps e outros comandos mais comuns do terminal, geralmente eles oferecem alguns tipos de ajuda, né? Então deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar meu terminal. Então, por exemplo, se você quer descobrir quais são as opções, pelo menos as mais básicas do comando ls, como é que você faria? O ls, se você não conhece, ele é um comando que serve para listar conteúdo de um diretório. Então, por exemplo, se eu quiser saber quais opções esse comando oferece, eu posso simplesmente digitar ls e um --help, tá? Se você vê na tela, ele tem várias informações aqui, pelo menos as opções mais comuns que o comando oferece para você. Tá? Ele tem uma listagem, ele tem ele bota aqui, por exemplo, ó, "-b", ignora backups, e daí ele tem uma mini descrição do comando. E aqui, já no comecinho, lá onde eu digitei, ele te diz qual que é o tipo de sintaxe que você tem que usar, como que você escreve o comando, tá? Para acessar ele. Bom, todos os comandos têm o "-help"? Não tem. É por isso que eu selecionei três caminhos que você pode seguir. O outro caminho que eu geralmente sigo é a man page, tá? Que é man de manual. Então todos esses comandinhos eles oferecem geralmente uma man page, que é a descrição mais completa do que o comando oferece e o que ele consegue fazer. Como é que você faz isso? Então você escreve man e o nome do comando, tá? Man ls. Se você fizer isso, ele vai abrir para você um manual já bem formatadinho, que você consegue seguir para cima e para baixo com as setas, né? Você consegue navegar nele, bem bacana, tá? E aqui tem todas as opções também, você consegue ver uma infinidade de opções que o ls ele oferece, e além de algumas outras informações, quem foi que escreveu aqui, ó, o Richard Stallman e o David Mackenzie, como que você faz para reportar bugs, se caso você encontre algum, copyright, etc. Então a man page ela é um formato um pouco mais completo de ajuda. Se você quiser saber o que uma opção, você está copiando um comando lá que você viu na internet, tem o ls no meio, e ele tem uma opção lá no meio que você não sabe o que é, abre a man page ali rapidinho que você vai encontrar essa opção e ele vai dizer exatamente o que essa opção faz. É praticamente uma apostila do comando dentro do próprio terminal, né? Então você não precisa sair procurando na internet para descobrir o que o comando faz necessariamente. Exatamente. E a man page ele é o formato Unix, digamos assim, de você documentar algum comando. Ele é o jeito, digamos, antigão, que era o jeito tradicional. As GNU Tools, elas também oferecem o info, tá? Que seria a evolução do man.
Na prática, eu pelo menos pessoalmente continuo usando o man. Geralmente os comandos têm as man pages, mas se você por algum motivo aí, ou no futuro tentar acessar a man page e não achar para algum comando, você pode tentar o outro recurso. Tá? Para sair da man page é só apertar o Q. Aí você, como é que é? Você escreve info de informação e o nome do comando. Se ele tiver a man page, ele vai... A man page não, desculpa, o manual de informações, ele vai abrir aqui para você e você também consegue navegar nele. Bem legal, ele te diz até aqui o tamanho do documento, tá? Muita coisa, e ele tem formato de menu. Se você chegar aqui em cima, por exemplo, do menu, acho que é Enter, você aperta Enter, ele joga você para a seção que você queria ver. Então ela é bem bacana também. Essa é a segunda forma. Bem PDFzão, né? Bem PDFzão. É o PDF do terminal, o PDF dos hackers. E a terceira forma, que é a forma que se você não encontrou no menos help, não encontrou na manpage ou no info, aí você pode partir para o nosso grande oráculo aí, que é o Google, né? Que geralmente você acaba encontrando, inclusive em português, bastante coisa. Não precisa saber inglês para mexer no terminal hoje em dia, você consegue... se você procurar os comandos na internet, você encontra as descrições deles inteiras também em português, e boa parte das manpages, aqui a minha está em inglês, mas se você instalou o teu Ubuntu em português, boa parte das manpages ainda ela já é oferecida em português, então isso não é um obstáculo de forma alguma. Uma outra dica bacana aí para quem tiver em dúvida quando encontrar algum comando na internet é um site que chama explainshell.com. Tem um post do blog de Linux que eu deixo aí na descrição, se você quiser acessar. A diferença dele é que, ao invés de você analisar comando por comando, quando você pega uma tripa, que nem disse o Thiago ali antes, se você colar lá, o Explain Shell vai te explicar passo a passo o que cada um dos parâmetros e comandos está fazendo. Então pode ajudar também bastante. Só que nesse caso você vai precisar de um navegador. Ou não também, né? Porque você tem o Lynx, né, que você pode usar diretamente pelo terminal. Cara, o teu terminal tá todo bagunçado, não tem uma maneira fácil de limpar tudo isso aí? Tem, se acontece isso, basicamente você aperta Ctrl L aqui, ó. Ctrl L, pronto, limpou. Olha só que maravilha. Eu comecei a fazer, tipo, associações com as palavras, só pra lembrar. Tipo, Ctrl L eu lembrava do Ctrl Limpa, né? O L de limpar. Do mesmo jeito que o LS, eu pensava na palavra listar. Aí... Não, eu também faço isso. RM, remover. Fica a dica para quem quiser se divertir também. Se você tiver no Ubuntu, bota um apt install aí, SL, que aí se você errar, passa um trenzinho. Não sei se você tá ligado nessa. Não. Já viu? Instala aí então para você ver ao vivo. Ó. Dá um apt-get install SL. SL, essa é nova para mim, hein? Essa daí é uma daquelas zoeiras, né? Tipo o poder da vaca. Hacker zoeiro é assim, né? Tem easter egg no DPKG também, né? Do poder da vaca lá. Ah, é. Esses tempos eu descobri os poderes da super vaca. Eu descobri esses dias não, faz um ano e pouco mais ou menos, para você acessar o shell do Android é ADB shell. E eu escrevi errado shell e escrevi hell no lugar. E ele entra num terminal vermelho. Aí easter egg não sabia. Agora sim, vamos fazer a simulação, né? Se você digitasse ls, você listaria o diretório. Se por acaso você digitar rápido ao contrário, pode fazer aí. Aí o terminal vai te dar uma zoada. Foi um tempo bem aproveitado de um programador, né? Ele estava realmente sem muito o que fazer. Certamente. Cara, uma outra dica que eu acho que é bacana de você dar pra galera é assim, se você começa a mexer com o terminal, é normal você passar vários dias a fio digitando comandos pra cá e pra lá. E às vezes você digita, sei lá, adiciona um repositório, alguma coisa assim, e você não lembra mais qual era o comando que você tinha dado. Tem alguma forma de consultar os comandos que eu já dei, tipo um histórico, que nem um navegador, assim? Tem. O Bash ele mantém, né? Ele tem um histórico interno dele, então ele mantém por um determinado número de tempo, e você pode consultar esse histórico pela própria linha de comando, né? Isso é uma funcionalidade do Bash. Então, se você usar o Ctrl R, por exemplo, deixa eu ver aqui, Ctrl R. Deixa eu limpar a tela ali. Ctrl R. Se eu aperto aí, você pode ver que ele já ficou ali um Reverse iSearch, tá? O que significa aqui? Ele está esperando eu digitar uma pesquisa.
Conforme eu for digitando a pesquisa, ele já vai me consultar o histórico dos dias de hoje para trás, né? E ele vai já me dizer as linhas de comando que eles combinam com o texto que eu estou digitando. Então, por exemplo, se eu estiver procurando um apt que eu digitei em algum dia, eu digito o apt aqui, ó, ele já começa a me completar. Tá? Ele já completou o comando que eu acabei de digitar, né? Então, vou apertar um Ctrl R de novo aqui, aí ele me dá a pesquisa anterior. Então, cada vez que eu aperto Ctrl R, ele vai me trazer um comando que eu já digitei no passado. E se eu quisesse, eu achei, por exemplo, esse é o comando que eu estava procurando, que eu digitei ontem e não lembrava mais. Aí é só apertar Enter e ele vai executar o comando. Tá? No caso aqui ele não vai executar nada porque é um search. Legal, muito bom. Né? O Ctrl R é uma maneira de recuperar. O Ctrl R ele é viciante. Eu ia dizer, qual que é a tecla de atalho? Ctrl R. R de rato. Uhum. R de histórico. É isso aí. Pra você lembrar. Tá, mas além desses aí que a gente falou, tem outros atalhos no teclado que vão deixar você um semi-ninja no terminal aí, que vão facilitar a vida, na real. Uma das coisas que muita gente se perde é na questão do copiar e colar, né? Se você vai pesquisar na internet, sempre tem os sites, inclusive o próprio Diolinux tem várias matérias assim, copia tal comando, cola tal comando no terminal, mas se você estava acostumado a dar o bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V, você deve ter reparado que não funciona exatamente igual. É diferente, né, Thiago? Como é que funciona no terminal? Aí ele não é uma funcionalidade do Bash, mas ele é uma funcionalidade do próprio GNOME Terminal, né? Então, existe um jeito de você copiar e colar. O grande problema aqui é o seguinte, que quando você vem de outro sistema, ou mesmo da interface gráfica, você automaticamente associa o Ctrl+C com cópia, né? Então a gente já tem até um vício na mão ali do Ctrl+C e Ctrl+V. Só que no terminal o Ctrl+C ele serve para emitir um sinal para o processo e ele pede para terminar o processo que está em execução. E eu duvido muito que você queira terminar o processo quando você está querendo copiar alguma coisa na tela. E isso acontece às vezes sem querer. Você está com o programa rodando lá, tem alguma coisa que você executou e você quer ao mesmo tempo copiar alguma coisa que apareceu na tela. Aí você vai lá e aperta Ctrl+C no impulso e cancela a execução do programa. Você fala, putz, né? Então, no terminal aqui, na verdade você precisa de uma tecla extra para fazer a cópia. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero copiar aqui esta palavra, PowerD. Se eu apertar Ctrl+C, o que vai acontecer? Como não tem nada rodando, ele vai me jogar aqui para a próxima linha e não vai copiar nada. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Dá um exemplo aí, fazer um update aí e tenta copiar para a galera ver como é que é. Como é que é? Fazer o update do quê? Atualiza o repositório. Tá. apt-get update aí, daí tenta copiar com Ctrl+C pra galera entender melhor como é que é. Tá, ops. Tá, se eu for apertar um Ctrl+C aqui, o que acontece? Ele cancelou a execução. Tá? Você pode ver que ele cortou na metade ali a execução do programa. E não era isso que eu queria. O que eu queria, na verdade, era copiar o que estava selecionado lá em cima, tá? O PowerD. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Em vez de apertar Ctrl+C, que vai cancelar, vai mandar um sigterm pro processo, se você não sabe o que é o sigterm, se preocupa, você só precisa colocar um atalho a mais, então é Ctrl+Shift+C. Se você apertar Ctrl+Shift+C, ele copia. Você não viu nada aqui porque ele enviou para a área de transferência. Tá? Mas agora como é que eu faço para colar? A mesma coisa, não é Ctrl+V, é só você fazer Ctrl+Shift+V. Aí ele vai colar, como você pode ver que aconteceu aqui. Tá? Claro que se você tiver acesso ao mouse, muitas vezes é mais cômodo você vir selecionar com o mouse e fazer aqui um copy, né? E depois um paste. Mas nem sempre isso está disponível. Às vezes você não tem como ter esse recurso, às vezes você está usando um terminal diferente e tal. Então fica aí a dica, se você quiser fazer copiar e colar, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V. Tem mais algum comandinho aí bacana desses que você acha que ajudaria a melhorar a produtividade da galera? Talvez, eu pensei em um aqui, talvez você possa citar aí. Às vezes a gente não lembra exatamente como é escrito o comando ou algum parâmetro. Tem uma forma do terminal autocompletar essas coisas sozinho, né? Dependendo de como você colocar a palavra aí. Como é que funciona? O terminal você pode usar ali o tab. O tab você consegue completar muitas vezes, principalmente nome de arquivos, né? O Bash, quando você aperta a tecla tab, ele sabe que você está tentando... das duas uma, ou você está tentando completar o nome de algum arquivo que você não sabe o nome inteiro, você digita um pedacinho, aperta tab, ele completa, ou se você tiver uma extensão no Bash,
acho que é o Bash Completions ou alguma coisa do gênero, ele completa para você também os argumentos de algum comando. Eu acho que eu não tenho instalado o Bash Completions aqui, deixa eu ver. ls tab, no meu caso eu acho que eu não tenho aqui o ls Completions, mas se você tiver ele instalado, então por exemplo, apt-get, você quer saber quais são as opções do apt, você digita apt-get e dá 2 tabs aqui, ou um tab, e ele vai te dizer todas as opções desse comando, tá? Mas para você ter essa funcionalidade, você tem que ter instalado o pacote Bash Completion, este nome aqui, ó, tá? Uhum. Uma dica extra aí pra galera desse Bash Completion aí, teve uma vez que aconteceu exatamente isso aí, que no meu terminal não completava mais nada, nem o apt. E aí até escrevi sobre isso aqui, até procurei aqui de novo, porque por algum motivo, não sei se você instalou algum tema no terminal, sabe essas frescuragens que dá pra pôr, né? E aí ele tinha comentado todas as linhas do arquivo .bashrc que faziam com que o Bash Completion funcionava. Então se você abrir lá o /etc/bash.bashrc, você vai ver que tem lá uma linha Enable Bash Completion em Interactive Shells. Aí se aquilo ali tiver comentado, as linhas que estão abaixo, as 3 linhas que estiverem abaixo, significa que não vai funcionar. Aí é só você editar, descomentar as linhas, tirar o jogo da velha da frente das linhas e salvar o arquivo, que ele normalmente volta a funcionar sem maiores problemas. Também, bem bacana. Tem um outro atalho que eu lembrei agora de cabeça que acho que eu uso bastante, é que às vezes você acaba usando tanto que você até esquece que ele existe, né? Ele vira uma extensão ali da tua mão. Então, se você usar, por exemplo, Ctrl e as setas, você consegue navegar pelo texto que está na linha de comando. Então, vamos supor que você tem várias palavras aqui, tá? Você tem um comando tripa lá, um comando gigantesco, tá? Se eu apertar Ctrl para a seta para a esquerda, eu consigo navegar e pular o cursor por palavras, tá vendo? Então isso é bem legal, tá? Você consegue navegar bem rapidinho entre a linha de comando e você não precisa fazer isso aqui, ó, percorrer caractere por caractere. E também, se você apertar o Ctrl W, você consegue apagar a palavra anterior. Então, por exemplo, Ctrl W, W de word em inglês, que é palavra. Então você vem na palavra que você quer apagar, aperta Ctrl W, ele apaga. E aí você consegue ir apagando palavra por palavra. Isso aqui a gente acaba usando bastante. Depois que você pega a fluência no terminal, você fala, nossa, isso aqui é a extensão do corpo, assim, você começa a usar como se não houvesse amanhã. Não, esse aí é meio vida louca, porque ele é o insert reverso por palavra, né? Praticamente isso, né? Mais ou menos. Bacana, cara. Bom, já que você aguentou a gente aqui até o final desse Geocast, esse shortcast aqui, porque a gente tinha algumas dicas bacanas para dar para você aí, a gente tem vários presentes e várias coisas interessantes para quem estiver ouvindo aí até o final. Bom, a gente falou lá no início que quem ouvisse até o final ia concorrer aí a um curso de terminal, né, para conseguir ter essa fluência aí que o Thiago falou, né? Afinal de contas, eu repito a pergunta, será que você é fluente no terminal? Será que você consegue se dar bem com ele? Será que você consegue lidar com os imprevistos? Se você ainda não consegue fazer esse tipo de coisa, a gente buscou uma solução para você. E o que a gente vai fazer? A gente preparou um curso de terminal, certo? Daqueles assim para você sair like a ninja no final. E o Thiago aí que produziu. Então você vai ter aula com um dos desenvolvedores da Canonical aí. Então com certeza vai ser um curso superb. Thiago, explica um pouquinho aí pra galera o que vai ter nesse curso aí que você andou gravando nos últimos dias. Legal. Bom, basicamente o curso ele ensina você a aprender a língua do Bash, tá? Que é o interpretador de comandos do Linux. Então ali eu ensino basicamente toda a forma de você se comunicar com ele, o que significam os comandos, a boa parte dos comandos que são os básicos pelo menos da administração, e como que você faz para, por exemplo, juntar vários comandos, executar vários ao mesmo tempo. Eu explico também a filosofia do União faz a força, que é a filosofia do terminal, né, que vários comandinhos pequenos, cada um fazendo uma coisa, e daí você junta todos eles e consegue fazer um produtão, assim, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, como eu disse, a tela do terminal me acompanhou durante minha vida, é quase um membro da minha família, né?
Então, eu acho que para quem está começando, ou para quem quer dar um passo a mais também, quem hoje já usa Linux, gosta muito do Ubuntu ou da sua própria distribuição, e quer às vezes dar um passo a mais, entender um pouco mais sobre o sistema e ficar um pouco mais fluente na tela, perder esse medo da telinha preta, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, depois que você aprende a conversar com ela. São para essas pessoas o curso. Então eu acho que o conteúdo está bem legal, tem bastante coisa, não sei quantas horas de curso deu aí, teve bastante Cara, coisa, né? Deu pelo menos umas 5 horas. Se você for praticar tudo que o Thiago falou, você passa das 10 horas tranquilo. Tem bastante coisa. A princípio, quando você abre a tela do terminal a primeira vez, você vê aquela telinha preta com um ponto piscando e fala assim, o que eu vou tirar daqui, né? O que dá para fazer com isso? Mas é que nem você desbravar um mundo novo, né? Você chega no mundo, tipo, é uma floresta e você começa a desbravar de pouquinho em pouquinho, você começa a abrir, você começa a descobrir o mundo, né? Então Sim, com certeza. Quem assistiu o filme A Rede Social sabe que o Facebook começou por ali, velho. No wget lá baixando as fotos. É verdade, é verdade. É verdade. Bacana, e a gente preparou com muito carinho esse curso aí pra vocês, mas ele não tá à venda ainda. Eis a questão. Mas a gente vai fazer um sorteio aqui para que a galera tenha um acesso antecipado premium ainda e com conteúdo bônus, diga-se de passagem. Porque tem um vídeo aí que você vai poder acessar que tem algumas coisas que eu mostrei, ensinando como manusear o apt-get, o apt, para você gerenciar pacotes no Ubuntu especificamente. Muita gente quer saber isso, né? Como instala, como remove, como corrige pacotes, essas paradas assim. E aí tem uma verdadeira enciclopédia feita aí pelo Thiago para você dominar todos os recursos do terminal do Bash, na verdade, né? E aí entra um ponto bem interessante. Toda vez que eu pesquisei sobre cursos de terminal na internet, sempre caía em curso de Shell Script. Mas não era um curso de terminal, era um curso de Shell Script. Que são coisas diferentes, diga-se de passagem. Você usa através do terminal, mas são coisas diferentes. Por que o nosso curso é de Bash e não de Shell Script? Bom, existem duas formas de você usar o Bash, né? Que é o formato interativo e o formato não interativo. Tá? O Shell Script ele é o formato não interativo, ou seja, você não interage com a tela do terminal. E as pessoas que estão começando, elas na verdade elas precisam começar do começo, né? Meio redundante, mas você precisa primeiro aprender a conversar, a ter um diálogo. Então você digita comando, ele responde e tal. Esse é o formato interativo. Para depois você passar para o formato não interativo, que é o formato de scripts. O formato de scripts digamos assim, a inutilização do usuário. Você vai programar para, em vez de você responder para o terminal, um script responder no seu lugar. Então, eu considero que para você começar do jeito que eu considero certo, você tem que primeiro aprender o método interativo, que é você aprender um diálogo. E aí um próximo passo é você passar para o modo não interativo, que é o modo de scripts. Tudo que você aprende no modo interativo, você usa no modo de scripts. Você precisa desse conhecimento para poder passar para frente. Mas a gente não pode botar os pés pelas mãos, né? Então a gente precisa primeiro começar pelo modo interativo e aprender a dialogar com o terminal. Sim, com certeza. O exemplo que a gente tinha dado até outro dia conversando era como se você é o tipo de cara que só pega os scripts prontos e vai rodar ele no seu terminal, você é tipo o cara que pega o texto e joga no Google Tradutor ao invés de aprender inglês, entendeu? É mais ou menos nessas aí, então é por isso que o curso é de Bash. Nada impede que no futuro a gente lance um especificamente de Shell, mas esse aí é essencial para você que ainda tem aquele receio assim de usar o terminal. E uma das coisas importantes que a gente se preocupou em fazer é não deixar você muito atrelado ao curso necessariamente, para que depois que você terminar ele, que você estiver se sentindo confiante já, que você estiver se sentindo o cara do terminal, você possa andar com as próprias pernas, que você possa procurar ajuda por si só e não depender de outras fontes para se virar. É uma das coisas mais importantes assim que a gente planejou para esse curso aí. E assim, vamos falar da promoção, né? Vamos falar de coisa boa então, como diz o cara da Tecnomania, vamos falar de coisa boa, que é a promoção aí que a gente vem bolando, tá? A gente tem um link especial que tá aqui na descrição desse vídeo, onde você vai clicar, você vai chegar numa página
nova, onde tem mais algumas informações. Para você participar do nossa promoção, do nosso concurso aqui e concorrer a 3 vagas do curso de terminal, certo? Você vai ficar ninja no terminal. Basta você compartilhar na sua rede social favorita, é só escolher lá uma das opções. Lembrando que o link está aqui na descrição. Quem quiser acessar aí, a gente criou uma URL fácil de acessar aí, que é bit.ly/curso bash. Então você acessa lá e aí você já pode começar a participar, né? Você compartilha na sua rede social favorita e cadastra o seu e-mail para que a gente possa entrar em contato com você. Vai ser um daqueles sorteios relâmpagos ninja ultra fucking, então presta atenção na hora de fazer o seu cadastro para não perder, beleza? Você vai concorrer a um desses cursos aí, são 3 bolsas. A revelação do vencedor vai ser só no dia 14, isso significa que a promoção se encerra no dia 13, então você não tem muito tempo, corre lá e já garante a sua vaga. Dia 13, ao meio-dia, encerra a promoção para você compartilhar na sua rede social favorita e cadastrar o seu e-mail, beleza? No dia 14, às 19 horas, que é uma sexta-feira, vocês vão ver a revelação dos 3 vencedores no canal do Diolinux, no mesmo horário de sempre que tem vídeo por aqui, certo? A gente vai também depois, vai ter um lançamento oficial desse curso para o restante do público, onde os primeiros 100 compradores vão ter acesso grátis a um curso de VI, um mini curso, né, aí que o Thiago fez um super intensivo, dando todas as dicas essenciais para quem quer utilizar. Até, Thiago, pode explicar aí pra galera o que é o tal do VI, por que ele é importante e por que a gente colocou como um material bônus aí no curso? O VI, acho que ele é o editor aí de texto mais tradicional de linha de comando, né, junto com o Emacs, mas isso aí é uma briga eterna, então a gente não vai falar do Emacs aqui. Eu, particularmente, eu sou um fã do VI, pelo que eu conheço, todos os meus colegas de trabalho também utilizam VI, então desde quando eu trabalhava na Mandriva, eu acho que eu conheci uma pessoa só que usava o Emacs e o resto usava VI. Tem um monte de gente que vai querer me matar agora que eu tô falando isso. Certeza. Mas o VI ele é uma ferramenta muito poderosa, tá? Para fazer edição de texto. E ele é a mesma coisa do terminal. Você abre ele a primeira vez e você fala, é só mais um editorzinho de texto aí. Quando você começa a desbravar o VI, você começa a ver todo o poder que ele te oferece, né? E, sabendo um comandinho ou outro, você já começa a fazer umas coisas muito legais com o VI. Então, esse é um curso, na verdade ele não é o VI, é o Vim, né? Que é a versão improved, a versão melhorada do antigo VI, que é a versão que provavelmente você tem na sua distribuição. Hoje, boa parte das distribuições nem usam mais o VI antigo, é só o VI, o Vim improved. E esse é um mini curso que eu juntei, pelo menos as formas mais, ou os comandos mais úteis para você usar o VI. Então você abrir arquivo, editar, entrar nos 4 modos do VI, tá? O modo visual, de comando, etc. E eu considero também que esse é um conteúdo bem legal, ele é um mini curso aí, acho que de meia hora, um intensivão de Vim, e eu acho que vocês vão gostar. Por que é importante você saber mexer num editor desse tipo, assim? Não que o VI seja o único, né? Como o Thiago aí falou. Mas como ele é bem popular, e você já talvez tenha ouvido falar que o Linux é aberto e tal para modificação, porque todo arquivo de configuração é um arquivo editável desse tipo. Então com um VI da vida você vai conseguir dar aquela mexida no espírito do sistema operacional se você quiser, entendeu? Por isso que ele tá aí como bônus, mas só vai valer para os primeiros 100 compradores lá quando o curso for lançado. Aliás, quando o curso será lançado? Se no dia 14 a gente vai fazer a revelação às 19 horas, no mesmo dia, à meia-noite, ele vai ser liberado para compra numa super promoção de lançamento, tá? Vai ter um puta de um desconto, quase 50% de desconto aí nos primeiros dias de lançamento, lá no ead.diolinux.com.br, tá? Ele não está disponível nesse momento, mas depois da promoção ali ele vai ficar, caso você queira adquirir aí também para virar aquele ninja do terminal, igual o Thiago aí, quem sabe trabalhar na Canônica ou roubar o emprego dele, né, Thiago? Se cuida. Então cancela esse curso aí. Monstrinhos aí. Não tinha pensado por esse lado, cancela esse curso aí, velho. Você vai criar pequenos monstrinhos. Cara, Thiago, muito obrigado pela sua presença aí. Eu tenho certeza que as dicas que você deu já afastou um pouco do medo da galera do terminal. Essas coisas que você falou, dos manuais, das teclas de atalho e tal, já dá uma base bacana para quem quiser começar a se virar sozinho. E, cara, muito obrigado pela parceria em produzir esse super curso aí. Eu tenho certeza que vai mudar a vida de quem resolver estudar com você.
Ah, que legal. Eu que fico feliz. Nossa, eu achei muito legal poder gravar, juntar todo esse conhecimento aí e poder ajudar essa galera a entrar nesse maravilhoso mundo da telinha preta, né? Então é isso aí. Espero que vocês gostem. Beleza, então, galera, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de conferir os links que estão na descrição, especialmente o link da promoção, se você quiser ser um dos sortudos aí. Promoção, repetindo, ela dura até dia 13 ao meio-dia e o sorteio será dia 14 às 19 horas. Na verdade, o sorteio vai ser feito no dia 13 ainda, provavelmente, mas a revelação será no dia 14 às 19 horas e dia 14 à meia-noite, liberado lá no ead.geolinux.com.br, esse super curso aí de terminal produzido pelo Thiago, desenvolvedor lá do Ubuntu Phone, para vocês. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima, um grande abraço, valeu e